Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Galera, já imaginávamos, né, que poderia vir a acontecer isso. E que história é essa de Real Madrid entrar com o time B, entrar com o time reserva, entrar com o time Castilha na final do Mundial de Clubes? Tava na cara que isso poderia acontecer. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, galera. O Mundial de Clubes, segundo a FIFA, possivelmente até então, será na primeira semana de fevereiro. Do 1º de fevereiro até ali mais ou menos dia 11 de fevereiro. Pois então, o Real Madrid, 10 dias depois, no dia 21 de fevereiro, ele tem um compromisso assim, meio que mais ou menos, que ele não dá muita importância, que é pela Champions League. É só um Liverpool e Real Madrid. Pois então, quando a direção do Real Madrid, né, o Florentino Pérez, alguns diretores do Real Madrid, ficaram sabendo que a princípio, inclusive é o próprio Real Madrid que pode mexer nessa data, esse Mundial sendo do dia 1º de fevereiro até o dia 11, o Real Madrid não teria viabilidade possível de jogar esse Mundial com o seu time titular. Inclusive, nos bastidores, já se fala então, se for para jogar com esse time, já que eles são obrigados a jogar, eles não entrariam com o time titular. Eu vou aqui passar, inclusive, para vocês o que seria, né, esse time reserva. Mas vamos seguindo. Esse Mundial seria feito, nos bastidores falam na FIFA, em Marrocos. Inclusive, né, para pegar ali um pouco, né, essa onda que tem da seleção marroquina, que acabou perdendo ali para a França, mas vai disputar o 3º lugar. Então, naturalmente, o engajamento, né, inclusive dos marroquinos, que a FIFA quer que traga um pouco mais, além desse público, né, que tem desses pessoal que vai trazer internacional, né, que vai viajando para chegar. Muitos brasileiros, obviamente, muitos flamenguistas vão também, esses tendo a possibilidade financeira, eles vão lá, vão acompanhar. Como tem alguns menos dos clubes europeus, mas como tem esse engajamento já do estrangeiro, eles também querem do local, para mover o futebol local. E eles estão, então, aproveitando e vindo com bons olhos, desde que começou essa boa fase, né, da seleção marroquina, avançando para as oitavas, passando para as quartas, vendo, então, o Mundial como uma possibilidade para fomentar ainda mais o futebol em clubes, né, de clubes internacionais lá. Então, possivelmente será no Marrocos. E a data, nós já imaginávamos que tem esse problema, mas esse problema não é de 2022. Galera, esse problema ele é histórico. O problema entre datas para realizar o Mundial de Clubes, para esse desinteresse de clubes europeus com o Mundial, ele é histórico, ele não vem de agora e não é de uma exclusividade do Real Madrid. Inclusive, na temporada de 1978 para 1979, o Nottingham Forest, ele se recusou a jogar o Mundial de Clubes, porque a indisponibilidade do calendário. Nos anos 70 também, o Bayern de Munique, ele se recusou a jogar o Mundial de Clubes, não jogou. Quem jogou foi o Atlético de Madrid, inclusive o Atlético de Madrid vence, né, o Independiente de Avellaneda. Então, assim, é normal. Em 1993 tivemos um imbróglio também no futebol internacional envolvendo o Olympique de Marseille, que inclusive tinha o Deschamps, né, atual treinador da França, vai buscando aí seu bicampeonato aí com a seleção da França como técnico. Ele era um dos jogadores, né, tinha o Barthez também, goleiro, inclusive, né, a seleção brasileira o enfrentou em 1998, em 2006 também. Então, esses jogadores faziam parte desse Olympique de Marseille, que foi campeão. Também não jogou, tinha um imbróglio ali envolvendo, acabou o São Paulo enfrentando o Milan. Então, é natural. Nos últimos anos, a gente tem visto também que alguns clubes europeus meio que desinteressados com a competição. Só que no final das contas, eles sempre entram com o time titular, jogam ali, fazem aquela comemoração meio constrangedora deles, né, tal, não sei o quê, mas vão. Minha opinião, isso não é uma informação. Na minha opinião, existe alguma coisa ali com a FIFA, algum faz-me rir, alguma coisa para eles irem pro Mundial e jogarem com o time. Por quê? A partir do momento que esses clubes europeus, eles não vão, ou eles não deem, eles vão explicitar a sua falta de importância à competição, ela acaba, ela perde todo o interesse. Por quê? A mentalidade do eurocentrismo é que tudo que sai da Europa não presta, não tem valor, não importa. Pois bem, então para eles, jogarem o Mundial não tem nenhum interesse. O interesse teria comercial, mas só que não é, né? Porque é uma competição ali que não tem um grande interesse, o interesse inclusive é na Champions League. E para o redor do mundo, sem o europeu, para jogarem sem, também não faz muito interesse, principalmente pela questão financeira, porque a FIFA não conseguiria viabilizar, a gente tá falando disso aqui, hein, galera, uma competição envolvendo um clube da América do Sul, da Ásia, da África, da América do Norte, não tem graça. Então precisaria do europeu, e o europeu vê isso aqui meio, né? Vale lembrar também um bastidor que esse foi por muito pouco, com certeza tem alguma interferência da FIFA, alguma interferência política. O Liverpool, em 2019,
não queria jogar o Mundial de Clubes contra o Flamengo com o time titular por causa da Carabao Cup, cara. Carabao Cup, não era nem uma Champions League. Então havia sim ali uma inclinação ao Liverpool de colocar um time extremamente alternativo. Por isso que eu acho que tem alguma indicação que a FIFA ela tem alguma interferência, algum ali para eles terem algum interesse. Porque propriamente o interesse esportivo, e aí não tem porque a gente ter melindre nem constrangimento, falei, eles não têm interesse esportivo. É como se fosse, mal comparando, um time, uma franquia da NBA sendo campeão, eles falam que eles são campeões mundiais. Porque saiu daquilo ali, eles não consideram. Eles não consideram. Então, quando o clube europeu ele ganha a Champions League, ele já se considera campeão mundial, ele não dá importância a isso. Ele fala como se fosse o mundialito, etc, etc. Pois bem, pegando aqui em base dessa, vamos dizer então, chantagem que o Real Madrid tá fazendo, se for jogar, a gente vai jogar com time reserva, pra FIFA tentar moldar ali pra que seja bom pra ele essa data. O que seria o time titular e o que seria o time reserva? Tendo em base Champions League, então já que o Real Madrid, né, tem essa obsessão lateral pela Champions League, vamos pensar então na cabeça Champions League. O último jogo do Real Madrid na Champions League foi contra o Celtic, né, uma goleada, uma sapatada de 5-1. O time titular que entrou em campo foi com Courtois, Carvajal, o Éder Militão, o Alaba, o Mendy, tem ali o Rudiger também, né, mas foi com o Mendy e com a dupla de zaga Militão e Alaba, Valverde, Kroos e Modric, meio campo... Esse meio campo não precisa nem de falar nada, né? Asensio, Rodrigo e o Vinícius Júnior. Sim, o Benzema estava ali, começou no banco de reservas e tal. O que seria então o Real Madrid alternativo? Vai que dá uma louca lá e a FIFA meio que permite. Real Madrid alternativo. O que seria o Real Madrid alternativo? Inclusive, nesse jogo, né? Que eles tinham no banco de reservas. Vamos lá. O Balierro, né? O Nacho, Benzema, mas por uma circunstância, né? Porque certamente seria ali o Asensio. E aí o Benzema titular, mas tá aqui o Benzema. O Camavinga, né, o volante francês. Tem dois goleiros, né, o Lunin e o Lopes. O zagueiro Odriozola. Também tá ali o Rudiger, também sendo titular, mas enfim, tá ali no banco de reservas. O Lucas Vázquez, que em alguns momentos até trabalha mais aberto pelo lado direito como um ala. Em alguns momentos ele até substitui o Carvajal. Tem jogado assim até no Campeonato Espanhol, né, ali pelo lado direito. Ceballos, também ali como meio campo, e mais à frente ali o Dias, né, o Mariano Dias. É um time ali meio que reserva, mas na verdade, quando até usa essa expressão jogar com o time reserva, seria mais uma força de expressão. Como até alguns torcedores do Real Madrid, quando souberam dessa informação, tá, algum dos poucos que tiveram interesse em comentar sobre isso e sabem o que é essa competição, botaram ainda Castilha. Joga que seria o time, né, de categorias inferiores, né, o sub-20, né, a galera que tá ali no desenvolvimento, a galera que tá ali na transição, como o Vinícius Júnior. Quando o Vinícius Júnior sai do Flamengo, vai pro Castilha, né, para ali naquele processo dos jogadores mais jovens. Então, enfim, não tem real importância para eles e que vai muito nessa questão que esbarra muito com esse compromisso que a FIFA, da FIFA com um calendário para eles, aí agora numa véspera de uma Champions League, de um jogo contra o Liverpool. Então, assim, pode ser que no final das contas que essa data seja ainda mais alterada. O que a gente pode tirar como conclusão disso é que o Flamengo ele vai fazer o planejamento dele como tem que ser feito para ganhar mais uma vez uma Libertadores, que seria histórico, a sua quarta Libertadores, para tentar buscar o seu Campeonato Brasileiro, ganhar mais um Campeonato Brasileiro, o seu 9º Campeonato Brasileiro, enfim. E essa data desse Mundial pode ser em fevereiro, que até então em fevereiro, mas se o Real Madrid pressionar comercialmente vai ser interessante para a FIFA mudar, porque insatisfazer o Real Madrid é você perder o principal produto, que é os jogadores da Europa, perder o time europeu, pode ser que tenha ainda mais mudanças. Então, vai levando a temporada, vai construindo a sua temporada, o trabalho aí do Vitor Pereira, dos jogadores. Quando souber a data, vai lá, pega o seu avião, faz o seu jogo e aí vê no que dá, a consequência no que dá. Porque se focar nisso aí não tem nem data ainda e tá muito claro que politicamente o Real Madrid vai chantagear e vai forçar para que mude. E se não mudar, a FIFA vai mudar porque não vai querer um Real Madrid reserva, porque aí ela pegaria a legitimidade da competição. É o Mundial, o seu principal clube, o seu principal produto estaria rasgando, não jogaria. E isso abriria portas para que mais à frente os próximos também não joguem. Porque na verdade, eles jogam por jogar, porque eles não querem nem jogar essa competição. Porque nem financeiramente, onde para eles é o que vale, financeiramente tem retorno. Beleza? Forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.